O Senhor me revelou, me trouxe até aqui para apregoar esta palavra. Tem por tema: o Senhor Jesus é o teu socorro e o teu guarda. O Senhor Jesus é o teu socorro e o teu guarda. E o mais maravilhoso desta noite é poder ver pessoas de diferentes idades. Você vê pessoas bem mais pequenininhas, como aquela criancinha que está no colo, até as pessoas de elevada idade, como a senhora que está falando, né? E aqui, esta palavra que vai ser ministrada tem este poder de tocar todas as gerações. Porque em algum momento da vida nós vamos passar por dificuldades. Em algum momento da vida nós vamos passar por dor, por sofrimento. E é nestas horas que a palavra de Deus vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, elevo os meus olhos para os céus, elevo os meus olhos para Deus, que é do Senhor que vem o nosso socorro. Então é bem do Senhor Jesus o nosso socorro. Então, para todos nós, seja da criancinha pequenina até a pessoa de mais tenra idade, é o Senhor Jesus que vai estar sendo o socorro da tua vida, da tua alma. É o Senhor Jesus que vai te proteger e que vai te livrar de todo mal. Amém? Então a palavra de Deus é Salmos 121. Assim diz o Senhor: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. É um texto que é conhecido para muitas pessoas, né? Creio que quem congrega na sua igreja, quem um dia, quem sabe, né, já se agregou, hoje se encontra, digamos assim, fora do tempo, né? Porque eu creio que, né, mais que as dores da vida tenham afastado da casa do Senhor, mas eu creio que dentro de você há uma preciosidade de Deus. Dentro de você há algo que Deus colocou no teu coração. E nesta noite Deus está tocando na tua alma, na tua vida, para aquelas pessoas talvez não deixaram os caminhos do Senhor, mas que tem algo precioso dentro de você. O Jesus fala nesta noite que o Senhor Jesus está batendo aí na tua porta. Se você deixar Ele entrar, Ele fará morada dentro de você. Então, que nesta noite você venha abrir o teu coração, porque Jesus quer entrar, Jesus quer habitar na tua vida. Jesus, Ele quer ser o teu guarda, o guarda de Israel. Jesus, Ele quer te livrar de todo mal. Jesus, Ele quer fazer você estar livre de todas as amarras do inimigo. Talvez a situação que você está passando, o diabo, ele arquitetou, ele projetou contra a tua vida, e hoje você está sofrendo, você está gemindo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me trouxe aqui para dizer que Ele te livra de todo mal. E eu creio que nesta noite haverá milagre. Eu creio que nesta noite haverá libertação. Eu creio que o Senhor está mandando o teu exército de anjos para cortar, para desfazer toda a marra do inimigo, toda a força de Satanás, cai por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor dos Exércitos chegou nesta noite. E Ele chegou para te dar vitória. Assim como o Senhor Jesus venceu este mundo, você vencerá este mundo
na presença de Deus, na presença de Jesus. Então, se um dia você esteve nos caminhos de Deus e se afastou, pode ter certeza, é buscando a Deus, é estando nos caminhos do Senhor, que você colherá o melhor desta terra. Na verdade, você colherá o melhor de toda a eternidade, porque Ele é soberano sobre os céus e a terra. E o que Ele tem para te oferecer não é somente as maravilhas desta terra. O que Ele tem para te oferecer é a vida eterna, é a promessa de que você morará com Ele por toda a eternidade. Aleluia! Então a primeira premissa desta palavra é: o Senhor Jesus é o teu socorro. Então quando o salmista ele fala, eleve os teus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Ele está aqui confessando que somente Deus, somente Jesus pode ser o nosso socorro. E isso, meus irmãos, é a mais pura verdade. Por quê? Porque quem conhece profundamente você é Deus. Talvez a pessoa que está do teu lado, seja teu esposo, tua esposa, seja mãe, pai, talvez ache que conhece você. Mas, muitas das vezes, pode ter certeza que a pessoa que está do seu lado não conhece você, não conhece o que você está passando. Às vezes você só fica calado, às vezes você se desespera, às vezes você está sem direção, está precisando de uma resposta. Mas aquele que está lá, do alto dos céus, olhando para a tua vida, que te sonda, que te conhece o coração, a mente, a alma, Ele é que pode te ajudar. É Ele que pode te socorrer no dia da tua angústia. Às vezes você quer desabafar para um amigo, muitas das vezes ele também vira as costas para você. É esse amigo que vai dizer que nada, quando o teu problema está assim, resolva. Muitas vezes você colhe ingratidão das pessoas. E somente Deus é que pode te ajudar. Quando todos viram as costas para você, somente Deus é a saída. Somente Deus é a solução para os teus problemas. Somente Deus pode te ajudar. E isso, meus irmãos, é a mais pura verdade, porque quando você abre o teu coração para Deus, diz: Senhor, estou passando por tanta dificuldade, Pai, me ajuda, me livra desta situação, eu já não aguento. Senhor Jesus, me socorra. Quando você abre o teu coração para Deus e clama a Ele, pode ter certeza, Ele entra em providência. Pode ter certeza que Ele vai te dar estratégia. Pode ter certeza que aquela pessoa que estava lhe perseguindo, aquela pessoa que estava falando mal de você, aquela pessoa que você está sofrendo nas mãos daquela pessoa, é Ele que vai pelejar por mim e pela tua vida. Somente Deus é que vai na frente e peleja por mim e por você. Quando você pensa que tudo já se perdeu, Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é a resposta. É a resposta para tudo que você está passando. É Ele que é a resposta. Só Ele que pode abrir a porta para a tua vida, porque a porta do Senhor abre e ninguém fecha. E a porta do Senhor fecha, ninguém abre. Somente Deus, somente Deus. Então, meus irmãos, é no momento da dor, da angústia, da aflição, que é o Senhor Jesus que te socorre. Amém? E a palavra de Deus vai dizer no Salmos 46, versículo 1 e 3: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, ou seja, Deus, Ele vai ser o teu refúgio. O que quer dizer refúgio? Quando você está cansado, quando você está desesperado, você quer um lugar
para se acolher, você quer um lugar para se aconchegar, para se sentir seguro, para se sentir bem. Então Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Deus, Ele está de braços abertos para dizer: filho, filha, vem se refugiar em mim. É eu que vou te dar abrigo, é eu que vou te aconchegar, é eu que vou te fazer você se sentir seguro, se sentir bem. É o Senhor Jesus que dá esse refúgio. E Ele fala: Deus é a tua fortaleza. Quando você pensa que está fraco, quando você está desanimado, quando você está desesperançoso, é Deus que vai te dar força. É Deus que vai te dar força. Porque muitas vezes você está tão cansado com as lutas da vida. Muitas vezes você diz: poxa, eu trabalho tanto, só levo pedrada, eu só levo ingratidão, eu só levo tantas coisas ruins eu carrego. Mas é o Senhor Jesus que te dá força. Se você está de pé, é o Senhor Jesus que te fortalece. É o Senhor Jesus que te levanta para você suportar estas dores da vida. Porque não pense, meus irmãos, que na vida você só vai colher flores. Não pense. Porque é bíblico, é a palavra de Deus que diz que no mundo tereis aflição. Então o Senhor já nos diz na palavra que você vai ter sim momentos de aflição. Então, quando nós passamos por esse momento de aflição, o nosso socorro vem de Deus, o nosso refúgio vem de Deus, a nossa força que precisamos vem de Deus. Amém? Então só Ele, tão somente Ele que pode te ajudar. E aqui a palavra de Deus diz que nós não devemos temer. Porque até mesmo quando você pensa que está tudo dando errado na tua vida, não tem mais jeito, o Senhor Jesus fala para mim e para você nesta noite: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Porque se Ele te mantém de pé, é porque Ele tem uma promessa para a tua vida. Se Ele te mantém de pé, é porque Ele quer algo precioso dentro de você. Ele quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Então, quando você se deixar ser tocado pelo Espírito Santo, Deus vai se agradar de você. Deus vai se agradar de você. E aí você vai desfrutar o melhor que Deus tem para fazer na tua vida. A promessa de Deus vai acontecer. Amém? E a palavra de Deus diz no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, a sua confiança está em quem? Em Deus. Se você confia em Deus, você pode passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, mas você não vai se abalar. Por quê? Angústia e tristeza você pode ter. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição, mas você não vai se abalar. Você não vai sair dos caminhos do Senhor, você não vai abandonar a Deus. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Se você confia no Senhor, você está alicerçado na rocha, e firme você vai estar na presença de Deus. Amém? O próximo eixo é: o Senhor Jesus é o nosso guarda. Então, quando a palavra de Deus diz: não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, Ele não tosquenejará e nem dormirá. Então, quando o salmista ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: eu vou guardar a tua vida, para você não ir para os maus caminhos, para não deixar que o teu pé vacile, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não venha enveredar para os caminhos da perdição, para os caminhos do maligno. Então, o salmista fala que é o Senhor Jesus que te guarda. Amém? E quando ele fala que o Senhor não tosquenejará, o que quer dizer tosquenejará? Ele não irá cochilar e nem dormirá, ou seja, um sono mais profundo. Então, muitas das vezes, quando você vê o vigia, quando você vê o guarda, de uma repartição pública, ou então de algum prédio, ou até mesmo o vigia, que faz aqui a segurança,
Você vê que o vigia de noite, ele vai ter algum momento que ele vai dar uns cochilos. O vigia, em algum momento, ele vai até dormir, né? Vai separar 1 horinha, 2 horinhas, ele vai dormir. Até mesmo quem trabalha na segurança durante o dia. Quem trabalha na segurança durante o dia, você vai ver que vai ter momentos que ele vai ficar despercebido, vai ficar distraído com o celular, vai ficar distraído com alguém que está conversando com ele. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, jamais ele vai cochilar. Jamais ele vai dormir. E jamais o nosso Deus Todo-Poderoso vai se distrair. Ele está o tempo todo olhando para mim e para você. Ele está o tempo todo te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Amém? E a palavra de Deus vai dizer aqui, no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que para o Senhor guardar a tua vida, você tem que atrair quem? A presença de Deus. Porque ele fala, se a pessoa está edificando a casa, será em vão, se não for o Senhor edificando esta casa. E ele fala, se não for o Senhor guardando esta cidade, em vão guardará, né, aqueles que estão comigo na missão de vigiar e de guardar. Então, ou seja, para que haja a guarda do nosso Deus, é necessário atrair quem? A presença de Deus. Porque onde Deus está, Ele vai estar te guardando. Então, se Deus está na tua vida, pode ter certeza, Ele vai estar o tempo todo te guardando. Se Deus está sobre a cidade de Cristinápolis, Ele vai estar guardando a cidade de Cristinápolis. Agora, se a cidade, se as pessoas, né, adoram outros deuses, se a cidade e as pessoas estão distantes de Deus, ou seja, não atrai a presença de Deus para a tua vida, com certeza que vai prevalecer aí é o maligno. Aí é o maligno que vai prevalecer, e aí você sabe, todo mal será lançado, né, contra a vida daquela pessoa, contra a cidade, né, contra todas as coisas, porque é necessário atrair a presença de Deus. Amém? A última premissa é: boa noite, Deus abençoe, chegando no trabalho, cansado. Mas tu deve ouvir aqui a palavra de Deus. É o finalzinho da palavra de Deus. O Senhor Jesus te protege e te livra de todo mal. É a última premissa do Salmo 121. Então o salmista, ele deixa bem claro no versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Então veja, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará o quê? A tua alma. Então, para o Senhor Jesus guardar a tua alma, guardar a tua vida, mais uma vez eu repito, você precisa estar nos caminhos de Deus. E eu vou te mostrar agora na Bíblia que é necessário você estar nos caminhos de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, ou seja, que Jesus é Filho de Deus, é nascido de Deus. E vamos isso quer dizer, meus irmãos, quando eu falo que todo aquele que crê em Jesus, não é você apenas da sua boca simplesmente dizer, eu creio em Jesus. Ou dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Não. Quando nós falamos que crer em Jesus, é a tua fé em Jesus. E a tua fé em Jesus se revela nas tuas atitudes. Atitudes de fé. É você colocar Deus, colocar Jesus acima de tudo na tua vida. Um exemplo que nós temos é Abraão. Abraão, quando Deus ele pede o teu filho para ser sacrificado,
Abraão, ele não barganhou contra Deus. Abraão, ele não quis, impedir daquilo acontecer. Ou seja, Abraão não olhou para o filho, porque se ele olhasse para o filho, ele não iria levar o filho dele para ser sacrificado, para ser morto. Mas Abraão reconheceu a voz de Deus, e pela fé, Abraão foi ao monte e levou seu filho para ser sacrificado, para ser morto. Mas quem conhece a história sabe que Deus não matou o filho de Abraão. Deus só queria ver o coração de Abraão. Se o coração de Abraão estava verdadeiramente voltado para Deus. Então, ou seja, Abraão teve uma atitude de fé. Abraão creu em Deus e obedeceu. Então, é a mesma coisa somos nós. Quando nós dizemos que nós cremos em Jesus, é no sentido de que nós devemos colocar Jesus acima de tudo em nossas vidas. Então, se você deixa de ir para a igreja, porque tem que colocar um café do seu esposo, por exemplo, você está colocando o seu esposo acima de Deus. Então, onde é que está a sua fé em Jesus Cristo? Você tem que buscar primeiramente as coisas de Deus. Então, o primeiro passo é isso. Quando você tem a sua fé em Jesus Cristo, você é nascido de Deus. Pegue essa parte aí. Quando você crê em Jesus, você é nascido de Deus. Aí a palavra continua no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então veja, o que é gerado de Deus, o maligno não toca. Aí você diz, irmão, aquele falou que somente é nascido de Deus quem não peca. Sim, porque se você for em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, meus filhinhos, eu falo estas coisas para que não pequeis. Então, a regra é não pecar. Mas a palavra de Deus vai dizer, mas se pecar, repare bem, ele diz, a regra é não pecar. Mas quando ele fala, mas se não pecar, você tem Jesus Cristo, advogado justo, que perdoará os seus pecados. Então, veja, ele quer de nós que nós não venhamos a pecar, porque o pecado não é de Deus, o pecado é do maligno, é do diabo. Nós temos que fugir do pecado. Mas ele fala que aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, que vivem em comunhão com Deus, que vivem em obediência à palavra de Deus, o maligno não toca. Então, se você tem uma comunhão com Deus e obedece a palavra de Deus, o maligno não lhe toca. Amém? E aqui ele continua. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, se você é nascido de Deus, você agora passa a ser filho de Deus, você é de Deus. E as coisas deste mundo, o pecado, os prazeres da carne, a questão das distrações, as distrações deste mundo, tudo isso é do maligno. Então, se você tem uma comunhão com Deus e você vive a palavra de Deus, você é nascido de Deus e o maligno não lhe toca, porque você é de Deus, você não é do maligno. Amém? E a palavra de Deus vai dizer, e sabemos que já o Filho de Deus é filho. Então, Jesus Cristo está voltando e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Ou seja, Deus, se me trouxe até aqui, é para levar para vocês a palavra da salvação, a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, que já está à volta, ele quer que todos conheçam a verdade, conheçam a palavra de Deus, para que vocês possam andar conforme a palavra de Deus. E se você anda conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo está em você.
e o maligno não lhe toca. Amém? Então, você observa nesta parte aqui, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? E outra palavra que reforça isso que eu falei é em Salmos 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor, repare bem, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o libertam. Então, ou seja, os anjos de Deus vão estar ao redor de quem? De quem o teme. E o que é temor? Temor, meus irmãos, é você deixar de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se você está fazendo algo que desagrada a Deus, você vai dizer assim: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Então você está fazendo o quê? Está temendo a Deus. Porque você sabe que Deus não se agrada daquela atitude e por isso você não faz. Então, quando você tem temor, quando você obedece a palavra de Deus, ele fala que envia anjos ao seu redor para te livrar de todo mal. Amém? Para finalizarmos, Salmos 91, versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, se você está nos caminhos de Deus, está obediente à palavra do Senhor, Ele guarda a tua vida e Ele guarda também a tua casa. Porque muitas das vezes tem um exemplo, uma mãe que está ali o tempo todo em oração, uma mãe que ora para os seus filhos. E os filhos, por exemplo, estão no caminho errado, estão no caminho da bandidagem. Mas, por Deus ouvir a oração daquela mãe, que está ali em comunhão com o Senhor, que obedece a palavra de Deus, Deus guarda a vida dela e Deus guarda a tua casa. Ou seja, Deus muitas das vezes dá o livramento aos filhos daquela senhora que está ali, orando a Deus por conta, da comunhão dela com Deus. Então, quando o salmista ele fala, nenhum mal te sucederá, ou seja, nenhum mal vai tocar a vida daquela pessoa que tem comunhão com Deus, e nenhuma praga, ou seja, nenhum espírito maligno chegará na tua tenda, ou chegará na tua casa. Porque se você está nos caminhos de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, o maligno não lhe toca. E nenhum mal vai tocar na tua vida, e nenhum mal vai tocar na tua casa e na tua família. Amém? Então esta é a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?